Hoje eu quero convidar você a se livrar da perfeição. É isso mesmo. Sabe que hoje o mundo ele tem colocado padrões de perfeições, padrões nas pessoas, que está fazendo com que as pessoas se sintam cada vez mais inferior. Então, hoje o mundo desenha um padrão e quando você olha, se você não se enquadra naquele padrão que você pensa, não sou boa o bastante, não sirvo para isso, não estou nesse nível, e você fica se torturando, tentando se encaixar em um padrão que foi estipulado pelo mundo ou por homens. Mas não é o padrão que Deus estipulou, não é o padrão que Deus colocou na nossa vida. E sabe, quando você começa a se cobrar demais e você começa a exigir que você seja perfeito, que você nunca erre, que você nunca falhe, é quando você de fato começa a falhar. Porque você está exigindo de você um alto nível de perfeição que nem Deus está exigindo. Meu nome é Érica Cavalari e no nosso Café com Pílula do Dia eu quero apresentar para você a história de uma pessoa que você sabe, ela deixou inclusive de acessar por um determinado tempo, ela deixou até de acessar uma certa riqueza, uma certa herança, prestígio, justamente por ela não saber quem ela era e por algum tempo ela ter ficado apenas focada na sua imperfeição. E por ela ter ficado tão focada na sua imperfeição, ela começou a se sentir uma pessoa indigna. Ela começou a se sentir uma pessoa que não merecia. Ela começou a se sentir uma pessoa fracassada e ela aceitou isso como padrão de vida. Hoje eu vou falar para você sobre a história de Mefibosete. É uma história linda que está lá nos livros de 1º e 2º Samuel, conta todo o contexto das histórias, né, entre rei Saul, Jonatas e Davi. Mas sabe que Mefibosete, ele tinha uma legalidade, ele tinha um benefício com Davi, mas ele não sabia desse benefício justamente porque ele começou a focar só naquilo de ruim que aconteceu na vida dele. E eu quero hoje te despertar para você começar a treinar a sua mente, para você olhar para aquilo que tem de bom em você. Às vezes a gente pensa que os nossos defeitos nos afastam de Deus. E não. Muito pelo contrário. Os nossos defeitos, as nossas fraquezas, elas podem nos aproximar de Deus, porque é nas nossas fraquezas que Deus está atuando. Se você tivesse hoje certeza de que você é perfeita em tudo, talvez você jamais se aproximaria de Deus. Mas quando a gente reconhece que nós temos deficiências emocionais, que nós temos dificuldades para poder tomar certas decisões ou para resolver certos problemas, a gente se aproxima de Deus. E a gente vai lá, Senhor, Senhor, me ajuda a resolver o problema com esse menino, meu filho. Senhor, me ajuda a resolver esse problema com meu marido. Senhor, me ajuda a resolver essa questão empresarial. E aí a gente acaba se aproximando de Deus justamente para a gente reconhecer que sozinhos a gente não consegue. Então, a partir de agora, eu já quero que você comece a olhar para você e para a sua vida e entender que até mesmo os lugares ou as ocasiões ali que você se sente fraca, que você se sente não merecedora ou que você se sente incapaz, ei, isso ainda vai servir para a honra e glória do Senhor. Porque quando o Senhor ele consegue nos moldar, ele consegue nos transformar do jeito que ele quer, isso vai glorificar o nome dele. Então, até aquilo que as pessoas falavam, nossa, ela não é boa no falar. E quando elas vê você falando tão bem, elas vão falar, só pode ser Deus. Então, hoje eu quero que você foque na sua real identidade. Hoje eu quero ajudar você a descobrir quem você é, para que você veio e entender que os seus defeitos não estão na sua vida para te punir e nem para te colocar em um lugar de não merecimento. Quando você descobrir quem você é, quando você descobrir o acesso que você tem e quando você descobrir que tudo isso que às vezes você tá olhando como algo ruim, quando você descobrir que isso pode te aproximar de Deus, talvez você tenha uma virada de chave na sua vida que vai fazer com que você realmente assuma a sua identidade, tenha orgulho do seu passado, tenha orgulho de tudo que você passou. Afinal de contas, você passou. Às vezes você deve ter uma história
Eu já conheci pessoas dentro do processo de mentoria que veio falar comigo sobre, por exemplo, Érica, eu quero uma ajuda na mentoria profissional, porque eu quero que a minha empresa venda mais, porque eu quero que a minha equipe venda mais. E quando eu fui conversar com essa pessoa e a gente fazendo uma análise uma entrevista para entender desde quando ela nasceu até agora, eu comecei a entender que dentro dela existiam algumas crenças limitantes, que é o freio de mão, né? Que tá fazendo a pessoa ficar batendo na mesma tecla. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a descobrir isso, enfim, nós chegamos a um lugar que nem fazia parte da mentoria. Nós chegamos em um lugar da vida onde ela me contou, onde ela se abriu e falou sobre um passado dela. Esse passado tinha muito a ver com a infância, e essa infância dela, por muito tempo, ela contou para todo mundo uma infância que nunca existiu. Ela criou na mente dela uma infância da qual ela gostaria que fosse, para que ela não falasse sobre o que ela realmente passou na infância, porque ela tinha vergonha do que ela passou. E ela não queria que ninguém soubesse como foi a infância. E quando a gente começou a conversar e tratar isso nela, e eu comecei a mostrar para ela o quão forte ela era, por ter superado tudo aquilo, quantas mulheres precisariam ouvir a história dela para que também pudessem ser fortalecidas por ela. Ela chorou muito e começou a ter orgulho do que ela passou. Então, o que eu quero falar para você hoje é o seguinte: o seu passado, ele não existe para punir você e nem para ficar jogando na sua cara o tempo inteiro o que você fez de errado. Mas talvez sirva para honrar o nome de Deus, para você poder falar para as pessoas de onde Deus te tirou e onde Deus te colocou. Não tenha vergonha do seu passado. Tenha, sim, receio de querer continuar lá. Você não precisa passar a sua vida vivendo de passado. Você pode identificar o que aconteceu no passado, entender que se está no passado é porque você já passou por isso, você já superou, você já está numa nova fase. E você pode se projetar para o que você quer viver amanhã. Você não vai conseguir mudar exatamente nada no ontem. Você não consegue mudar nem o almoço que você comeu ontem. Já comeu, já foi. Mas você pode decidir o que você vai comer amanhã. Às vezes ontem você almoçou uma comidinha que você pensou, não estava das melhores. E já foi, você já comeu. Mas você pode escolher o que você quer almoçar amanhã. E você pode preparar um alimento muito melhor, uma comida muito mais gostosa, acertar o sal, acertar o tempero e seguir a vida. E aí entra a história de Mefibosete. Mefibosete, ele vivia em uma cidade que se chamava Lodebar, que significa lugar de miséria, lugar de esquecimento. O que aconteceu? Na época das guerras, né? Saul, Jonatas saiu para guerrear e eles perderam a guerra. E a pessoa que cuidava do neto de Saul, filho de Jonatas, pegou o menino e correu com ele, fugiu. Quando fugiu, ele caiu, derrubou o menino no chão e o menino ficou manco das pernas. A Bíblia diz manco, né? Que ele não andava. Então, esse menino, ele que foi criado nesse lugar, que é um lugar de miséria. A família toda morreu na guerra, Saul, Jonatas, mas Jonatas, na época, ele tinha feito vários acordos com Davi. E naquela época, quem fazia acordo um com o outro era tipo assim, o que é meu é seu e o que é seu é meu. E quando eles faziam esse tipo de acordo, era como se eles estivessem se responsabilizando um pela família do outro. Então, Jonas, assim, Davi, você cuida da minha família. E Davi, tudo bem, se acontecer alguma coisa comigo, você cuida da minha? Cuido. E isso era muito válido. Não é como hoje, que as pessoas às vezes precisam assinar 50 papéis para cumprir o que fala. Na época, não. Falou, tá falado, e eles cumpriam, e eles levavam esse tipo de acordo muito a sério. Mas Mefibosete, ele se sentia uma pessoa indigna, porque ele era entre aspas, deficiente, ele tinha essa deficiência e ele perdeu toda a família, então ele começou a focar só na deficiência, ele começou a se sentir uma pessoa indigna. Eu quero que você lê comigo 2 Samuel 9, no versículo 6, 2 Samuel, e se você gostar da história, que é linda, lê inteiro, tá bom? Que é muito linda essa história. 9, 6, vamos lá, do 6 ao 8, fala assim: quando Mefibosete, filho de Jonas e neto de Saul, chegou, antes de eu ler, deixa eu contar para você.
Ele estava lá nesse lugar e Davi, um belo dia, falou assim: será que não sobrou ninguém da família de Jônatas, da família de Saul, para que eu possa honrá-lo, para que eu possa devolver todas as terras que era deles? E aí uma pessoa disse: sim, Davi, existe o rei Davi, né? Mefibosete, filho de Jônatas, tá vivendo lá, naquele lugar. E ele tá vivo. E Davi manda chamar ele. Porque Davi quer devolver para ele a herança. Sabe que hoje na nossa vida é assim. Deus quer restituir você, Deus quer entregar para você tudo aquilo que é seu, mas você às vezes está de olhos vendados por não reconhecer a tua identidade, por não se lembrar de quem você é, por ter deixado todos os rótulos definirem o seu dia a dia, você acaba recusando, não acessando aquilo de bom que já está disponível para você por conta de um passado. Ei, um erro e um problema do passado não define o seu futuro. A não ser que você queira, a não ser que você deixe. Então, veja o que Mefibosete fez. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, e ele falou: as suas ordens, Senhor. Davi falou: não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jônatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E você será sempre bem-vindo na minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Olha como ele se via. Às vezes a gente passa por momentos da nossa vida que a gente começa a se ver assim, como uma pessoa imprestável. Eu não sirvo para mais nada, nada dá certo para mim. Quantas frases malditas que você maldisse sobre si mesma você tem falado aí? Quantas frases você tem deixado definir você? Ah, eu não sirvo para nada. Ah, eu tenho o dedo podre. Ah, tudo que eu faço dá errado. Ah, porque eu não tenho sorte. Ah, porque tudo de ruim acontece comigo. Todas essas frases são profecias que muitas vezes você pode estar lançando sobre a sua vida, e essas profecias vindas de você mesma estão definindo o seu futuro. Você nunca vai acessar algo que você não tenha dito. Para você acessar algo, você primeiro precisa dizer, você primeiro precisa ouvir o que você está dizendo, e então você precisa gerar uma expectativa no seu coração. Eu creio, por isso falei. Então, você primeiro precisa acreditar. Depois você precisa falar, confessar com a boca. Então, você já precisa comemorar como quem já é. Isso é fé. E Mefibosete, ele não estava nessa vibe. Mefibosete, ele estava se sentindo muito mal, coitado, né? E é muito triste uma pessoa se sentir assim. Eu sei, eu já passei por isso também e eu sei que não é fácil. Eu não valho mais do que um cachorro morto, ele falou. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Olha só, Mefibosete, ele estava com a identidade dele tão conturbada, ele estava com a identidade dele tão distorcida, o valor, ele não fez nada de errado. Por que ele se sentia tão assim? Por conta de uma imperfeição. E ele estava com a identidade dele tão distorcida que ele não se sentia sequer merecedor de alguém olhar para ele e querer ajudá-lo. E às vezes tem pessoas que não conseguem também aceitar nada. Por exemplo, tem pessoas que você vai elogiar e você vai falar assim: olha, como você tá bonita. A pessoa fala assim: ai, não, ai, eu engordei, menina. Sabe o que é? Ai, é a roupa, eu acho, porque na verdade eu engordei. A pessoa começa a querer ressaltar um defeito dela. Ou você fala pra pessoa assim: nossa, como seu cabelo tá bonito. A pessoa fala: você acha? Nossa, tá tão ressecado, menina, tá com as pontas duplas. Olha, ai, esse cabelo, só por Deus. Dificuldade de receber elogios, isso é muito grave. Você precisa se sentir merecedora de ouvir um elogio. Quando alguém falar: nossa, como você tá bonita, não retribua de volta não, porque esse é o seu momento. Receba, aceite e fala: muito obrigada. Se você quiser elogiar a pessoa também, você elogia depois, em outro momento, mas curta o seu momento. Receba essas palavras, guarde no seu coração e se sinta merecedora.
Às vezes você está trabalhando em algum lugar, aí chega o teu líder, teu chefe, sei lá, e te promove. Olha, você vai para tal cargo porque você merece, porque eu tô vendo o seu desempenho. Você chega em casa como? Tem pessoas que chegam em casa desesperada. Por mais que fique feliz, fala, eu não vou dar conta. Ai, eu não vou dar conta. Como é que ele me promoveu? Será que eu consigo? Meu Deus, o que vai ser de mim? Muitas vezes a gente está se comportando como Mefibosete. Deus colocou tantos talentos na nossa vida, Deus colocou tantas qualidades na sua vida, Deus colocou beleza em você, Deus colocou saúde em você e você tá aí querendo mostrar para as pessoas apenas os seus defeitos, apenas a sua imperfeição. E sim, você precisa se livrar da mania de querer ser perfeito em tudo que você faz. Mas isso não dá a você o direito e nem sequer a obrigação de querer viver se sentindo como Mefibosete. Eu não valo nada. Você vale, você tem muito valor. Então, o rei chamou, ele falou, né? O Senhor é tão bom. Por que o Senhor tá sendo tão bondoso comigo? Tipo, eu nem mereço. Por que você tá tentando me ajudar? Eu nem mereço. Às vezes tem gente assim também, não se sentindo merecedora de nada por conta de erros que fez no passado. Mas e se Deus quer corrigir a sua rota? E se você se arrependeu do que você fez no passado? E se você decidiu ser uma pessoa melhor? Deus está pronto para corrigir tua rota. Deus está pronto para devolver tudo aquilo que é seu. Não importa o que você tenha feito. O que vale é um coração arrependido. Então o rei chamou Zipa, empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertence a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa, a mesa do rei. Ele falou, vocês vão ter de tudo, eu devolverei tudo, mas Mefibosete, ele vai se assentar na minha mesa. Então, você pensa o privilégio de Mefibosete poder se assentar à mesa do rei. Ele respondeu, farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete, ele começou a ter acesso, ele começou a poder viver aquilo que já era dele. Mas eu quero que você se atente em alguns pontos que eu coloquei aqui para a gente pensar. Então, por que Mefibosete, tendo todos esses privilégios, tinha o pai dele esse acordo com Davi? Por que ele vivia num lugar de miséria? Primeiro, porque ele tinha um problema de identidade. Então, ele tinha um problema de aceitação. Ele não conseguia aceitar a situação dele. Ele não conseguia, primeiro, aceitar a condição que ele estava, no sentido de aconteceu isso comigo. Ele tinha uma imperfeição física. Só que não era só a imperfeição física que parou ele. O que parou ele foi o emocional. O que parou ele não foi a imperfeição física, porque tem muitas pessoas que têm imperfeições físicas que talvez nasceu com alguma situação, com alguma condição ali que limitou ele. A gente vê tantas histórias lindas de pessoas que assim, sei lá, não podia escrever um livro inteiro com a boca, com a caneta na boca. Tem um filme que eu esqueci o nome agora, que o cara, é um filme baseado em história real, que ele escreveu um livro inteiro piscando. Ele piscava, a pessoa ia falando A, B, C, D, ele piscava, era aquela letra, ele escreveu e ele fez sucesso. Então, o que para uma pessoa não é a situação física em que a pessoa está vivendo, mas é o emocional. Tem pessoas que têm limitações físicas que chegam muito além do que outras pessoas que são perfeitos na questão física. E por quê? É por conta do emocional. Algumas pessoas têm a identidade muito bem formada. Eu sei quem eu sei o que eu sou capaz, e eu sei que nada me para, e eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e eu sei que eu tenho potencial. E ela vai, não desiste nunca e chega em lugares grandiosos. Já outras pessoas não, mesmo tendo talento, mesmo tendo saúde, mesmo tendo oportunidade, não, acho que isso não é para mim. Não, eu não mereço. Eu não consigo. Não, eu não posso. Por quê? Me fala por que você acha? Quem colocou isso na sua cabeça? Quem colocou na sua cabeça essa limitação? Quem colocou na sua cabeça essa identidade distorcida? Quem? Isso não te pertence. Então, Mefibosete, uma das razões era essa. Ele tinha esse problema de aceitação. Ele já se sentia como quem não vale mais do que um cachorro morto.
Menino, um cachorro morto vale pra quê? E ele falava que ele vale menos do que um cachorro morto. A verdade é essa, né? Eu valo menos do que um cachorro morto. Tadinho, olha como ele se sentia. E a segunda é porque mesmo sabendo de onde ele veio, ele não conhecia o poder de aceitar a própria identidade. Ele sabia que ele era neto de Saul, ele sabia que ele era filho de Jonatas, ele sabia que Davi vivia ali no meio deles. E Davi era um homem bom, era um homem de Deus. Ele poderia ter mandado alguém ir lá falar para Davi, ó, vai lá falar para Davi que eu, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, estou aqui, vivo, e quero ir falar com ele. Ele poderia ter tentado, ele poderia ter tentado um acesso, mas a imperfeição física e a fraqueza emocional fez com que ele tivesse tanto medo e com que ele aceitasse para sempre aquela deficiência. Mefibosete, ele se achava imperfeito demais para a realeza. Ele pensava que nunca seria aceito. Ele se sentia imperfeito demais para comer na mesa com Davi. Ele se sentia imperfeito demais para sentar na mesa do rei. E sabe que muitas vezes você e eu podemos ter passado por isso. Eu já passei por isso. Antes de eu me converter, por exemplo, à igreja, eu não passava nem na porta da igreja. Nem na porta. Se alguém falasse pra mim que era crente, eu até de fininho tentava sair de perto, assim, sabe? Porque eu pensava assim, nossa, eu sou muito indigna de estar na presença de um crente. Antes de eu entrar na igreja, eu achava que crente era tudo santo, 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 santo. Então eu pensava assim, eu não sou digna de estar na presença de alguém que é crente, porque eu sou uma pecadora, porque eu faço tudo errado, porque olha, eu tinha consciência de que eu tinha feito muita coisa errada. E então eu não me sentia digna. Quando eu aceitei Jesus, que eu fui para a igreja, que eu comecei a descobrir o que Deus pensa sobre mim, eu pensei assim, por que eu deixei o diabo me torturar tanto tempo? Por que eu fiquei tanto tempo fora da presença de Deus? Porque na minha cabeça, eu achava que primeiro eu precisava me consertar, me corrigir, virar santa, depois para a igreja, né? Chegar lá e falar, Jesus, pronto, tá aqui, eu tô pronta. E não é isso. Porque Jesus fala assim, vem a mim do jeito que você está e eu te modificarei. Mas quando a gente passa por essa situação, da gente se sentir indigna da presença de Deus, a gente acaba aceitando qualquer migalha que caia na nossa mesa. A gente acaba aceitando uma vida péssima, um relacionamento péssimo, um trabalho que a gente odeia. Tem pessoas que passam a vida inteira trabalhando num emprego que odeia. Eu trabalho com mentoria para mulheres empreendedoras e o que eu escuto muito é pessoas insatisfeitas com a vida que tem. E aí eu falo, calma aí, qual é a vida que você quer ter? A primeira coisa que eu quero dizer é, eu não sou a favor do autoajuda, eu sou a favor da ajuda que vem do alto. Eu não sou a favor de que você descobre tua identidade, descobre quem você é e você pode ser o que você quiser ser. Não, eu sou a favor do você descobre quem você é. Você reconhece a sua identidade em Cristo e então você se sente pronta para viver o propósito que Deus confiou, que Deus enviou você para viver. Porque você veio para cá para cumprir um propósito. Você não veio primeiro e depois Deus criou o propósito. O propósito já existia e então Deus criou você. Então, quando você vai reconhecer a tua identidade, quando você vai passar por esse processo de reconhecimento, para você se lembrar quem você é, para que você veio e onde você quer chegar, você vai começar a se preparar para viver aquilo que Deus mandou você para viver. E Mefibosete, ele não se sentia digno. Nenhum defeito é capaz de mudar o sangue real que corre em suas veias. Eu anotei isso e é lindo demais. Olha, você tem um sangue real nas suas veias, porque você é criado por Deus. Você hoje pode se denominar filha de Deus. Então, nenhum defeito que você tenha vai tirar de você aquilo que Deus já deu. Se Deus já mandou Jesus morrer no teu lugar, se Deus já mandou Jesus levar sobre ele todas as dores, todas as imperfeições, tudo aquilo que não presta, então por que é que você está carregando algo com você?
Se Jesus levou sobre ele todas as doenças, então a doença é ilegal no seu corpo, você pode abrir a sua boca, dar uma ordem e falar: eu ordeno que você bata retirada, porque eu creio no poder de Jesus Cristo, eu creio na Bíblia e eu creio que Jesus já levou. Então, se ele já levou, isso aqui é ilegal no meu corpo, a fé não nega os fatos. Então, óbvio que se você está passando por um processo de enfermidade, você vai sentir dores, você vai sentir aquilo, mas você vai sentir e você vai declarar: eu creio na cura. Eu creio na cura. Eu creio que é da vontade de Deus eu ser curada. A gente precisa reconhecer quem somos, reconhecer a nossa herança. A gente precisa acessar a nossa herança. A gente precisa tomar consciência de quem somos e o que podemos realizar dentro dessa nossa nova identidade. Porque antes nós éramos perdidos mesmo. Antes nós estávamos entregues à maldição da lei. Mas Jesus veio para nos resgatar da maldição da lei, para mudar o nosso futuro. Então nós não precisamos viver como Mefibosete, tá? Você tem uma herança, você tem algo que está disponível para você, mas ainda assim você quer viver num lugar de miséria. Isso não te pertence mais. A sua autoimagem, a forma com que você se vê, tem o poder de determinar o seu destino. A forma como você está se vendo hoje vai determinar o seu futuro, vai determinar onde você vai chegar. Mefibosete, enquanto ele se via como quem vale menos do que um cachorro morto, ele estava vivendo num lugar de miséria. Quando alguém foi lá e disse quem ele era: ei, vem cá, você é filho de Jonatas, você é neto de Saul, eu tenho uma parceria com teu pai, vem cá que eu vou devolver tudo que é seu. Ele saiu de um lugar de miséria para sentar na mesa do rei. Ele deixou de valer menos que um cachorro morto, agora ele passou a ser rico de novo, ter posses, ter coisas materiais, mas além disso tudo, ele passou a ter prestígio. E eu imagino que nesse momento, talvez tenha mudado a forma de Mefibosete se ver. Porque quando ele viu que ele poderia sim sentar na mesa do rei, quando ele viu que ele tinha parte daquilo ali, que ele poderia viver o melhor dessa terra, eu imagino que nesse momento ele começou a mudar a forma como ele se vê. O que está faltando para você mudar a forma como você se vê? O que está faltando hoje para você reconhecer quem você é? Quando olhamos para nós como imperfeitas, não merecedoras, estamos olhando sempre para o que está errado em nós. É como se nós tivéssemos sido libertos de uma escravidão eterna por Jesus, mas continuar vivendo como escrava. Acabamos esquecendo o que ele fez por nós, que ele levou sobre si todas as nossas imperfeições. Então, quando você começa a ficar se vendo com uma identidade distorcida, é como se você estivesse ignorando, tá, Jesus? O Senhor morreu na cruz, o Senhor fez tudo isso, mas, não foi o suficiente, não. Ainda assim, eu me sinto o cocô do cavalo do bandido. Não! A gente não pode querer viver com uma identidade distorcida. E aí você às vezes fica usando a armadilha da comparação. Ah, porque eu não sou como a fulana, eu não sou como a ciclana, eu não sou bonita como a Bertrana, eu também não tenho o talento que a fulana tem. Ainda bem que não tem. Porque quando você chegar lá, Deus não vai dizer assim, escuta, por que você não foi igual a fulana? Ele vai falar, por que você não usou tudo aquilo que eu já te dei? Porque o que Deus exige é que você seja você. Ele não exige que você seja como o outro. Mas Ele quer sim que você descubra tudo aquilo que já é seu. Todo o talento que Ele já te deu. E tudo aquilo que Ele já liberou. É como se você tivesse presa. Alguém fosse lá, abre a cela para você, tira as algemas da sua mão e fala, pronto. Agora você é livre. Vai viver a sua melhor vida. E você fica dentro da cela, não, obrigada. Não quero, obrigada. Tá bom aqui, eu já acostumei a ser presa, já acostumei com essa vida de presa. Então, assim, tá bom, vou continuar aqui. Você ia aceitar? É como se eu falasse pra você hoje, olha, eu descobri que tem um parente seu muito distante, que você nem conheceu, que ele faleceu. E ele deixou uma herança pra você, sabia? Porque você é a única sobrinha dele. Um exemplo, tá, gente? Tô matando tio de ninguém não, mas só um exemplo pra você entender. E aí eu falo, corre lá, menina. Você tem direito. Ele deixou a herança inteira pra você. O que você ia fazer? Imagine aí, com a conta negativa, pagando aluguel. Você ia dizer o quê?
Não, imagina, eu já tô tão acostumada aqui com essa vida de pagar, vender o almoço para comprar janta. Uma herança? Não, obrigada. E muitas vezes é isso que a gente está fazendo. Deus já te libertou. Deus já deu a você o direito de comer e beber o melhor dessa terra, de viver os seus melhores dias, de aceitar a sua identidade nele, quem você é nele, e você escolhe se comportar como alguém que não merece. E realmente, ele não fez isso porque a gente merece, não. Ele fez isso porque ele é Deus, porque ele tem um amor por nós grandioso. Ele fez isso por graça e misericórdia. Então aceite. É como se alguém quisesse dar para você um grande presente e você começasse a recusar. Não, obrigada. Ai, quero te dar um carro novo. Não, imagina, obrigada. Tá bom esse aqui mesmo. Para de recusar aquilo que já é seu. Pare de recusar a identidade que Deus colocou em você. Para de recusar o sangue real que está nas suas veias. Para de recusar a sua posição no trono. E para finalizar, eu quero ler com você algumas passagens. Olha que coisa linda o que a Bíblia fala sobre você. 1 Pedro 2,9 diz: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Isso é o que a Bíblia diz sobre você. Em João 1,12 fala: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você crê em Jesus? Você creu nele? Porque se você creu nele, então ele já deu a você o direito de se tornar filho de Deus. Então você não é mais filho do escravo. Você não é mais criado para viver uma vida de escravidão. Você agora pode se sentar na mesa do rei. Você agora tem esse acesso livre para você. Tome posse. Olha só, anotei uma frase, quero que você grava ela aqui. Talvez o problema seja que até hoje você apenas acreditou no amor de Deus. Acreditou, mas nunca o recebeu. Não se sentiu merecedora e por isso não recebeu a sua identidade em Cristo. Uma coisa é você saber que Deus existe e que Deus te ama. Outra coisa é você aceitar esse amor. Outra coisa é você receber todos os direitos adquiridos, todos os direitos que já são seu quando você recebe esse amor. Sinta-se merecedora. Sinta-se merecedora de sair de um lugar de miséria. E quando eu digo miséria, eu não estou falando de pobreza material. Às vezes a gente está vivendo uma miséria emocional. Às vezes a gente está vivendo uma miséria espiritual. Às vezes a gente está vivendo uma miséria de identidade. Olhando no espelho, só enxergando nossos defeitos. E se comparando, querendo atingir uma perfeição que foi estipulado pelo padrão do mundo, sendo que, na verdade, você é já perfeita aos olhos de Deus. E Ele ama você da forma que você é. Então, não só saiba do amor dele, mas aceite o amor dele na sua vida. E se você amou esse vídeo, se ele alcançou o seu coração, então curte, comenta, para que eu possa saber que você passou por aqui. E até o próximo episódio do nosso Café com Pílula de Conhecimento.